Eu queria falar rapidamente da seleção brasileira, que tá começando uma nova era, né? A seleção brasileira vem, cara, de um período que é algo até difícil na história da seleção brasileira. 6 anos e meio com o mesmo treinador, sem interromper o trabalho. O Tite foi o primeiro técnico que foi mantido no cargo depois de ser eliminado de uma Copa do Mundo. Quando ele é eliminado lá para a Bélgica, em Kazan, lá na Rússia, lá eu estava na eliminação da seleção brasileira nas quartas de final em 2018, o Tite recebe um voto de confiança, um grande voto de confiança, e é mantido como treinador. É o único técnico da história da seleção brasileira que se mantém no cargo. A gente teve o Tele dirigindo a seleção brasileira em 86 e tinha sido o técnico derrotado de 82. Mas o Tele saiu da seleção para depois retornar, faltando 1 ano e meio, eu acho, ou 2, para a Copa do Mundo. Então, assim, foi algo absolutamente inédito na nossa história e a gente ficou 6 anos e meio com o Tite como técnico da seleção brasileira. Eu teria feito a mesma coisa. Apesar de hoje ver que o resultado, no meu entendimento, não foi bom, e eu tenho o máximo respeito, tem uma galera que acha que a passagem do Tite pela seleção brasileira foi maravilhosa. E eu acho que foi, pra não falar péssima, acho que foi bem ruim, E tô sendo, claro, tô sendo resultadista, sim, porque sim, porque seleção brasileira a gente tem que ver na Copa do Mundo. Seleção brasileira chega aí no final da era Tite com um título de Copa América e, sabe, 2 eliminações em Copa do Mundo bem... Bom, eu não... O objetivo aqui não é falar do que foi a era Tite. O objetivo aqui é falar do que esperamos desse início de era Diniz, que começa com uma grande interrogação, né? A gente não sabe quanto tempo vai durar a era Diniz. Se tudo acontecer do jeito que imaginam na CBF, vai durar 1 ano, né? E aí o Ancelotti vem, se apresenta à seleção brasileira no final da temporada, dessa temporada agora, em junho de 2024, ele se apresenta à seleção brasileira e inicia um trabalho para a Copa do Mundo. Agora, não sei se isso vai acontecer ou não, não sei. E o Diniz, ele tem aí eu imagino que na cabeça dele, mesmo que o presidente da CBF tenha falado para ele, ó, 1 ano só, eu tenho a impressão de que ele não vai trabalhar na seleção brasileira como se fosse 1 ano só. Eu acho que ele vai falar, ó, vou fazer meu trabalho aqui, porque eu não sei o que vai acontecer. Não sei se o Ancelotti vem mesmo, não sei. E tem outra, ele precisa de resultado. Técnico de seleção brasileira, mas não tenha dúvida. Seleção vai fazer 2 jogos agora contra Bolívia e Peru. Se não ganhar os 2, já começa a pressão. Eu sei que a gente tem pouquíssimos jogos competitivos até a data que está prevista a chegada do Ancelotti, são 6 jogos de eliminatórias, mas vai ter pressão para cima do Diniz, não tenham dúvidas. Ainda mais porque ele está dirigindo um clube nesse momento. E eu, cara, eu tenho muita dificuldade de olhar para um profissional como é o Diniz e duvidar da integridade dele, da ética dele. E eu vi muita gente fazendo isso. Vi muita gente. Ah, porque toda hora vai ter um dilema ético, vai ter um... Vai. E ele vai resolver da melhor maneira possível. Eu não vejo problema nenhum em um técnico estar em atividade ao mesmo tempo que dirige a seleção brasileira. Talvez no último ano antes da Copa do Mundo, ok, o melhor seja se dedicar. Mas, por exemplo, eu acho que fez falta ao Tite trabalhar o dia a dia nesses 6 anos e meio que ele teve na frente da seleção brasileira. Imagina você ter contato com o jogador só de vez em quando. Agora mesmo, o Diniz, ele tá com o grupo hoje se apresentando em Belém. Pô, a seleção só vai estar completa no final do dia para ele iniciar um trabalho amanhã para jogar no dia 8.
Seleção vai ter o seu primeiro treino com todo mundo dia 5 para jogar dia 8. Então, assim, eu vejo um início de era como uma grande interrogação, tendo a olhar com olhos positivos. Eu tenho um olhar positivo. Acho que o Diniz é o melhor técnico brasileiro que nós temos hoje aí, junto com o Dorival, mas está na principal prateleira. Eu sei que vai ter muita gente falando de título e tal. Ok, é uma cobrança até justa, porque o futebol ele vive muito de resultado. Eu estava até agora há pouco falando aqui dos resultados do Tite. Mas, cara, eu acho que não é justo a gente fazer cobrança antes dos fatos acontecerem, sobre ética do cara, sabe? Sobre profissionalismo do cara, sobre a correção de tudo que a gente ouve falar do Diniz. Ele é um cara muito correto, muito íntegro. Agora, eu também tenho o direito de ter uma expectativa bem interessante, que é o que está acontecendo comigo, para ver como ele vai administrar algumas situações. E acho que a principal delas é o Neymar. O Neymar escolheu... Eu sei que vai ter gente falando, mas o PSG... O Neymar tem uma rede de influencers, até jornalistas, mas ele tem uma rede de gente, sabe, que tá aí nas mídias sociais, na televisão, nas plataformas, uma rede de defensores. E tem uma galera que fala que, nossa, o Neymar é vítima, ele, puxa vida, o PSG deixou ele sem opção e tal, né? Eu até tava vendo a entrevista que ele deu ao Esporte Espetacular, falando que ele viveu um inferno no PSG. Tem que ver o que ele entregou também, né? Enfim. Mas o Neymar tem uma rede de proteção. E essa rede de proteção é um negócio muito sério, porque você passa a não poder nem questionar. Esses influencers, essa galera, muitos deles trabalham, até parece uma assessoria de imprensa. Eles falaram que o Neymar ia jogar no início da semana passada, que ele ia estrear lá na Arábia. Não só ele não jogou no início da semana, como ele não jogou o clássico sexta-feira. Então alguma coisa tá errada. O Jorge Jesus optou por não relacioná-lo para preservá-lo? Preservar de quê? Se o cara tá liberado. Isso não parece muito esquisito, não? A gente tem aquela informação que veio de Portugal, vocês se lembram? O jornal Record disse que tem o laudo dos exames do Neymar, dizendo que ele não poderia jogar a primeira quinzena de setembro. Então, o que está acontecendo? Será que os árabes estão de boa? Porque ele já está ganhando uma baita grana lá, né? Será que eles estão de boa com o cara liberado e sem atuar no clássico, que foi sexta-feira? E aí ele vem se apresentar, ele está sendo aguardado na seleção brasileira. O nosso principal craque, o nosso principal jogador, sabe, aquele que todo mundo coloca fé e que é realmente o nosso melhor jogador, isso é inegável, ele não joga uma partida competitiva desde fevereiro. Desde fevereiro. E chega para se apresentar à seleção brasileira para já meter a 10 e sair como... Desde fevereiro. E agora vai jogar na Arábia Saudita. Enfim, agora tem um outro problema. Se vocês abrirem aí o UOL tá revelando, eu não ouvi ainda, nem vi as imagens. Mas agora estão revelando aí, mostrando fotos, áudios de supostas agressões do Antony a uma ex-namorada que inclusive estava grávida. E aí, como é que administra isso? Essa eu não sei se é na conta do Diniz, mas tem que ver como é que administra. Porque o Paquetá foi cortado por estar envolvido numa investigação de apostas e tal. Mas ele não está acusado, por exemplo. Evidente que são casos diferentes.
Mas e agora com esses novos documentos do Antony? Com essas fotos, com esses áudios? Então, cara, já começa delicada a situação na seleção brasileira. E além disso, os cortes que já tivemos por contusão. Jogadores que não puderam ser convocados, outros que foram convocados e cortados, tipo o Vini Júnior, o Bento, goleiro, acho que seria reserva, mas o Bento também foi cortado. Vamos ver. A partir de amanhã, a Monique Danello vai estar lá em Belém do Pará. Quando eu falei pra vocês que eu tinha uma amiga que estava em Brasília e por isso eu poderia garantir o horário de Brasília, porque a Monique Danello está nesse momento fazendo conexão em Brasília rumo a Belém do Pará para acompanharmos. A partir de amanhã ela vai estar aqui com a gente, falando bastante de seleção brasileira e falando de todos esses problemas aí que o Diniz já vai ter que administrar nesse início de trabalho como técnico da Seleção Brasileira de Futebol.